Olá galera, vamos começar aqui mais uma aula do canal Professor Alisson Santos. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento endógeno. Todas as escolas que nós estudamos até aqui, ou todas as teorias, elas são criticadas pela teoria do desenvolvimento endógeno, pois segundo essa teoria, elas são como escolas que têm uma receita de bolo. Ou seja, a mesma técnica econômica que dá certo nos Estados Unidos pode dar certo no Brasil. Ou a mesma forma econômica e estratégica que dá certo no Japão daria certo nos Estados Unidos. Isso eles fazem a crítica tanto à economia marxista quanto à clássica, neoclássica e keynesiana. Para o desenvolvimento endógeno não existe uma receita de bolo. É necessário que seja feita uma análise de cada região em questão. Você precisa primeiro analisar a questão ambiental, pois logo todo lugar tem uma fauna, uma flora, tá, diferente. E aí você precisa saber quais cuidados precisam ter as atividades econômicas com relação ao meio ambiente daquele local. Segundo, é a questão cultural. Cada local possui uma cultura diferente. Nenhum local do mundo é exatamente igual ao outro. Por isso você precisa ter essa preocupação de que a atividade econômica respeitará as culturas dos locais onde as atividades econômicas vão ser realizadas. E aí você tem que verificar também quais são as atividades mais realizadas no local, não prejudicar os pequenos empresários locais e fazer com que as empresas que se instalem ali respeitem a concorrência que já existe no local e que respeite o modo de viver das pessoas e o modo de viver dos negócios que são feitos naquele local. Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho aqui, tá? Olha só, Barqueiro, que é o principal teórico em relação ao desenvolvimento endógeno, ele fala que em tempos de globalização, onde tende-se a fazer tudo como uma receita de bolo, o desenvolvimento endógeno vem para mostrar a importância das localidades. E aí, o desenvolvimento endógeno ele vem na questão do meio ambiente com uma pegada muito próxima ali da escola da economia ecológica em relação ao meio ambiente. Em relação ao cultural, como eu falei para vocês, a sociedade de respeito à cultura local. E na questão econômica, apoia muito a questão das cooperativas. Cooperativas para fazer com que os microempresários de uma região tenham condições de concorrer com grandes empresas. E aí entra o papel do governo para estar ajudando as pequenas empresas a manterem-se na concorrência com grandes empresas. O que na verdade ocorre no Brasil é o contrário. Você tem grandes subsídios, principalmente via BNDES ou até mesmo de outros bancos, públicos e privados, para grandes empresas. Enquanto as pequenas empresas, essas têm que concorrer com as grandes, pagando impostos mais altos, pagando juros mais altos, e ainda tem a questão de que elas já são, por natureza, menores do que as grandes empresas. E aí elas têm essa desvantagem em relação aos benefícios que elas conseguem com o governo e com os bancos. Barqueiro também fala que o desenvolvimento endógeno ele é melhor realizado em pequenas cidades, ou seja, é mais eficiente em pequenas cidades. Por quê? Porque há algo importante em relação ao desenvolvimento endógeno, que é a participação popular nas decisões do governo, nas decisões empresariais e nas decisões sobre meio ambiente. Desta forma, é necessário a democracia participativa, onde o povo atua sempre de forma ativa nas reuniões, em decisões, em votações nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa de cada estado, e aí você precisa incluir o povo. Para você organizar tanto os empresários quanto a população em geral, cidades pequenas, isso tem uma facilidade maior para isso ser feito em cidades pequenas. Então o desenvolvimento endógeno ele acaba sendo melhor para essas regiões. De qualquer forma, o desenvolvimento endógeno ele é muito eficiente, segundo o Barqueiro, para regiões de alguns países ou de alguns estados que não conseguiram se desenvolver e aí diminuiria a desigualdade regional dentro de cada país. Pessoal, essa foi a Escola do Desenvolvimento Endógeno. Na próxima aula estaremos abordando sobre a nova economia institucional, a NEI. Eu aguardo vocês. Até a próxima aula, galera. Foi. Tchau, tchau, galera. Bons estudos.